Boa noite, preciosos irmãos e amigos em Cristo. Mais uma vez temos todo o prazer de estar convosco e esperamos que seja uma bênção na vossa vida, no vosso lar, seja um meio para Deus vos abençoar através de nossa internet, avozdopastor.com.br. Você poderá acompanhar diariamente pela rádio, nossa rádio online, 24 horas por dia, pregações, ensinos, hinos. Temos também leituras bíblicas, uma diversidade, mas tudo isto voltado para um só ponto, para o teu bem espiritual. Então, nesse momento, que Deus possa vos abençoar quando aqui estamos pessoalmente falando convosco. Espero que você possa nos dar atenção enquanto vamos abordar um assunto que, na verdade, todos nós preocupamos. Os pais preocupam pelos seus filhos. É a questão de casamento. Então, nós queremos que você possa refletir sobre o que você ouve. E se alguma coisa que você queira inquirir, saber melhor, dentro deste bom princípio cristão, eu quero dizer que estamos à vossa disposição para responder vossas perguntas dentro das Escrituras e, enfim, para poder vos ajudar. Portanto, que o Senhor vos abençoe e vocês tenham a liberdade de realmente procurar, se deseja, a resposta para as suas questões. Na mensagem Casamento e Divórcio, isto é, na mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada pelo profeta William Marion Branham no dia 29 de abril do ano 65. Quando o profeta pregava em Los Angeles esta mensagem, Escolhendo uma Noiva. Só o título já é algo profundo, é algo que leva realmente uma pessoa a parar e pensar, escolhendo uma noiva. O irmão Branham conta nesta mensagem um acontecimento no seu ministério, quando ele casou um casal pobre, e uns meses antes ele havia casado um casal jovem muito rico de toda aquela região. No parágrafo 72 em diante, partes do parágrafo 72, diz o profeta: um dos casamentos que eu oficiei já há algum tempo foi algo bastante sobressalente em minha vida. Faz alguns anos, quando eu era um jovem ministro. Meu irmão trabalhava no WPA. Não sei se alguém aqui se recorda disso. Isto era um projeto que o governo tinha, e meu irmão trabalhava ali. Eles estavam escavando para fazer um lago artificial, um projeto de conservação. E ali também trabalhava um moço de Indianópolis, a uns 150 quilômetros de Jeffersonville, onde morava. Um dia ele disse a meu irmão: Doc, eu penso em casar-me, mas não tenho dinheiro suficiente para pagar o ministro. Eu tenho dinheiro que dá para tirar a licença do casamento, porém não tenho para pagar a um pregador. Doc lhe disse: bem, eu tenho um irmão que é pregador e ele pode te
te casar, ele nunca cobra por essas coisas. Ele disse: você lhe perguntaria se ele pode me casar? Naquela mesma noite, meu irmão me perguntou, e eu lhe disse: bem, você nunca se tem casado antes, nenhum dos dois. E se tudo estiver bem feito, se é assim, diga-lhe que venha. Quando chegou o sábado, o moço veio. Tem sido sempre uma grande bênção quando me ponho a pensar nisso. Era uma tarde chuvosa quando um carro Chevrolet, com os faróis dianteiros amarrados de arame, chegou à minha casa. Foi pouco depois de eu haver perdido a minha primeira esposa, e eu vivia em 2 quartinhos. E Doc estava ali comigo, esperando-os. O jovem chegou e desceu de seu carro. Realmente ele não parecia um noivo na minha forma de ver, e creio que a nenhuma outra pessoa haveria parecido a um noivo. Naquele tempo eu podia comprar um bom par de sapatos por $1,50, porém os quais ele estava usando já estavam gastos. E sua calça lhe ficava tão larga que lhe franzia. Ele tinha um casaco um tanto velho, parecia que o havia deixado no tanque de lavar roupas e nunca o havia enxugado. Estava sem cor e encolhido em alguns lugares. Uma mocinha desceu pelo outro lado do carro com um vestido xadrez, desse algodão comum. Ela desceu do carro e subiu as escadas. Pobre moça! Quase não tinha sapatos. Tinha um molho de cabelos pendurados sobre as costas e se via bastante jovem. Disse-lhe: tens suficiente idade para casar-te? Ela me respondeu: sim, senhor. Eu tenho permissão assinada pelo meu pai e minha mãe. Continuou dizendo: tivera que assiná-la na corte para poder tirar minha licença. Disse-lhe: muito bem, gostaria de falar com vocês um pouquinho antes de celebrar o casamento. Eles se assentaram. O jovem se manteve olhando ao redor de todo o quarto. Ele continuou olhando o quartinho de cima, embaixo. Ele não estava me escutando. Então lhe disse: filho, quero que escutes o que estou dizendo. Sim, senhor, respondeu ele. Então lhe disse: amas a esta moça? Sim, senhor, eu a amo, respondeu ele. Disse: ama você a ele? Sim, senhor, o amo, respondeu ela. Seguir dizendo: tem você para onde levá-la depois que se casarem? Sim, senhor, respondeu. Então lhe disse: muito bem, agora quero perguntar-te algo. Sei que trabalhas aqui em cima no projeto do governo. Ele disse: sim, senhor. Ele ganhava $12 por semana. Disse-lhe: crês que com isto poderás sustentá-la? Farei tudo o que puder, disse ele. Disse-lhe: isso está bem. Então disse: que faria você, irmã, se ele perdesse o seu emprego? O que faria você se ele perdesse o seu emprego? Que fará você? Correrá de novo para onde está seu papai e mamãe? Ela disse: não, senhor, eu ficarei ao lado dele. Então disse a ele: e você, senhor? Se tiver 3 ou 4 para alimentar e não tiver nada com que alimentá-los, e não tiver lugar para trabalhar, que fará você? A levará à sua casa? Ele disse: não, senhor. Eu lutarei até o último momento, de alguma forma o conseguiremos. Me senti pequenino ante estas respostas e me dei conta que ele verdadeiramente amava e se amava um ao outro. Os casei.
e logo me perguntei para onde ele haveria de levá-la. Uns dias depois, perguntei para Doc. Ele me disse em Nova Albany, que é uma cidade abaixo da nossa. Ali embaixo no rio, onde eu tinha umas pranchas de metal paradas, onde eu costumava ir quando trabalhava de provedor de linhas. Então, quando os demais companheiros se assentavam para contar piadas e coisas, eu subia no caminhão e me ia rio abaixo, e ali eu orava e lia minha Bíblia debaixo de uma prancha de zinco. Ali havia um montão de carros velhos. E este jovem havia ido ali e havia escolhido uma velha carroceria, um baú de um carro, e fez uma porta e lhe tampou todos os buracos. Logo ele foi e arranjou umas coisas e fez umas escadas. Logo conseguiu umas quantas tábuas e fez uma mesa. Um dia pensei, vou ali algum dia para ver como estão indo. 6 meses antes, eu havia casado a filha do senhor Kinnett com o filho do senhor Slidell. Kinnett é um dos homens mais ricos que há por toda parte do rio Ohio. Tem uma grande fábrica que faz casas pré-fabricadas e coisas assim. O senhor Slidell tem uma companhia de moer pedras. São filhos de milionários. E eu os casei. Por 2 semanas, tive que estar falando na cerimônia, ajoelhando-me em almofadas e todas as pompas pela qual nunca havia passado. Tive que fazer tudo isto para casar este par. Bom, aquele par teve que casar-se naquele pequeno quarto, onde só havia uma cama dobradiça e uma cadeira de descansar. Porém, ambos os pares casei com a mesma cerimônia. Um dia decidi visitar este casal rico. Eles não tinham necessidade de trabalhar. Seus pais eram milionários. Lhes havia construído uma bela casa. Francamente, aquela casa tinha as maçanetas das portas de 14 quilates. Assim vocês podem imaginar em que classe de casa vivia aquele casal. Não tinha que trabalhar, tinha um bom Cadillac cada ano e tinha tudo o que queriam. Eu os conheci através de um amigo meu, assim foi como cheguei a conhecê-los. E eles quiseram que eu lhes casasse. Então fui visitá-los. Desci de meu velho Ford e subi as escadas. Me aproximei bastante e pude ouvi-los. Eles estavam discutindo deveras. Estava com ciúmes um do outro. Havia ido a um baile. Ela era uma moça bastante bonita, algo assim como uma rainha de beleza. Ela havia ganhado muitos presentes naquele lugar. Ganhou alguns carros e coisas à custa de sua beleza. Os olhei caladamente. Um estava de um canto e o outro no outro canto, discutindo acerca do moço com quem ela havia dançado ou algo assim. Quando eu ia entrar, eles deram um salto e se agarraram pelas mãos e se dirigiram à porta. Oh, é o irmão Brana, disseram. Como está você, irmão Brana? Disse-lhes. Muito bem. E vocês, como estão indo? Oh, disse ele, nós vamos muito bem, não é verdade, querida? Ela disse, sim, querido. Veio. Eles estavam representando um quadro que não era real. E vocês sabem, você não pode se aquecer com fogo pintado. Você não pode se aquecer com fogo pintado na parede. Bom, eu pensei. Do outro lado do rio, ali é onde vive aquele outro casal. Pensei em ir visitá-los em um sábado à tarde.
para ver como estavam indo. Então, com minha cara suja, com um par de luvas e todas as minhas ferramentas, planejei ir visitá-los. Eu fiz como se houvesse estado trabalhando, buscando e examinando os isolamentos das linhas elétricas, vendo se estavam velhas por causa de algum raio ou algo. Assim fui rio abaixo, ali estava aquele velho Chevrolet. Isso foi 1 ano depois de havê-los casado. A porta estava aberta e eu lhes podia ouvir falando. Isto soa como hipocrisia. Mas eu fui me aproximando até que podia ouvir a conversa. Ali me detive, pois eu queria inteirar-me por minha própria conta. Eu queria investigar bem para estar certo do que estou dizendo. É assim que eu faço com a palavra de Deus. É verdade ou não é verdade? Guarda ele sua palavra. Se não aguarda, então não é Deus. Se aguarda, então é Deus. Eu queria saber como estava indo, então me deslizei muito facilmente para um lado. Ouvi o que ele disse. Querida, eu queria comprá-lo. Ela disse, olha, meu amor, esse vestido que tenho é suficiente, disse. Este vestido está bom, eu aprecio isto, mas tu sabes. Dei a volta e tratei de olhar pela fenda da porta, que estava entreaberta. E ali estava ele assentado e ela em seu colo, abraçando um ao outro. Ele tinha um daqueles chapéus que saíam antes e ali tinha seu cheque. Ele o tirou e o colocou sobre a mesa. Ele disse, tanto para a compra, tanto para o seguro, tanto para o carro. Eles não podiam cobrir todos os gastos. Então, entendi que ele havia visto um vestido em uma loja. Fazia algumas semanas que o havia visto e custava $1 ou algo. Ele queria comprá-lo para ela. Ele lhe dizia, querida, ficaria tão bem com ele? Ela disse, amor, eu tenho um vestido, realmente não tenho necessidade dele. Olhei para trás e dali se podia ver a torre da casa do outro casal rico. Olhei alguns minutos e pensei, qual é, na verdade, o homem rico? Pensei, William Branham, se tu tivesses de escolher, qual escolherias? Para mim, eu escolheria, não aquela coisa bonita de cima da montanha. Eu preferiria este caráter aqui embaixo, uma verdadeira autora de um lar, uma que me ame e que fique ao meu lado, alguém que me ajude a formar um lar sem que me chupe o sangue por qualquer coisa que deseje, luxo e etc. Alguém que seja parte de mim. E assim nós vemos nas próprias palavras do irmão Branham, ele relatando estas experiências. Quando casou aquele casal pobre, que não tinha nem mesmo uma casa digna para oferecer à sua querida jovem esposa, como também ele casou com a mesma sinceridade, aquele casal rico que não tinha nem mesmo que trabalhar. Seus pais eram milionários e atendiam às suas necessidades. Mas havia uma diferença, como lemos, nestes casais. Um simplesmente vivia uma representação, algo que não era bom. E estavam discutindo, brigando, quer dizer, um lar que não havia harmonia, não havia companheirismo, vamos dizer, não havia entendimento.
Por certo, o clima ali era um tanto pesado. Enquanto o outro lar, apesar de estar em um lugar simples e humilde, mas era um verdadeiro lar. Porque um lar, ele não é formado por tijolos, por telhas, por isto, pelo quanto uma pessoa tenha. Ele é formado sobre esta base da compreensão, da fidelidade, do amor, nesta, como diz a Escritura, esta afinidade, que é a coisa mais importante, é quando ambos se tornam uma só carne. Mas não só carne, mas uma personalidade, uma só pessoa. E ali então o irmão Brana, ele conta que, como acabamos de ler, que foi averiguar este casal pobre e ali estava ele sentido por não poder dar à sua querida jovem esposa um vestido que ele havia visto ali pela cidade. E ela, apesar de jovem, mas tinha a maturidade. E ela, conhecendo a situação da casa, ela simplesmente dizia: não, eu tenho, não precisa. E o irmão Brana, daquele lugar, ele viu a torre da casa do rico e perguntou para si mesmo: William Brana, se tu tivesse de escolher, qual escolherias? Para mim, eu escolheria não aquela coisa bonita em cima da montanha. Eu preferiria este caráter aqui embaixo, uma verdadeira autora de um lar, uma que me ame e que fique ao meu lado, alguém que me ajude a formar um lar sem que me chupe o sangue por qualquer coisa que deseje, luxo e etc. Alguém que seja parte de mim. Porventura, não é este o sonho de todos os jovens? Ter um verdadeiro lar? Não faria você esta mesma escolha, moço? Não faria você esta mesma escolha, moça? Alguém que estaria ao teu lado, lhe compreendesse, lhe ajudasse, que amasse, que te amasse, e alguém que propiciasse para você um verdadeiro lar, um lar aconchegante, um lar onde há harmonia, paz, entendimento, compreensão. Este é o sonho de todos. Este é um sonho que os pais têm para os seus filhos, suas filhas, uma preocupação com quem meu filho ou minha filha irá se casar. Quem é que ele ou ela vai trazer para incorporar a nossa família? Fazer parte da nossa família. Será que vou ter um filho? Vou ganhar um filho? Vou ganhar uma filha? Então é um terreno que, enquanto não se cumpre, os velhos estão em suspenso. Agora, veja vocês, um casamento é algo muito sério. Moço, moça, pais, entenda isto melhor para você transmitir aos seus filhos. É algo seríssimo perante Deus. Ele não é sério hoje diante de nossa sociedade moderna, que é um pega lá e larga, que não tem jeito. Mas diante de Deus é algo sério. Foi Deus que instituiu, que estabeleceu o casamento, que fez ali aquele primeiro casal, Adão e Eva, e com um propósito. Então veja que o voto do casamento é até que a morte separe. Eu penso, se uma pessoa não está disposta a sustentar o seu casamento,
como diz, até que a morte os separe, era bom você questionar este passo que você vai dar, moça ou moço. Não é sustentar o casamento até que surja a primeira crise, ou a primeira desavença, o primeiro desentendimento, ou o segundo ou terceiro, mas até que a morte separe. Isto você deve ter dentro de você, querida irmã, querido jovem, de suportar todas ou quaisquer situação que venha se apresentar, mas manter o teu voto diante de Deus. Agora, eu disse que se uma pessoa não tem essa inclinação para sustentar este compromisso, deveria questionar. Se você é um cristão, uma cristã, deveria questionar se você está indo de acordo com os ensinos bíblicos ou está indo de acordo com a onda do modernismo deste tempo que se diz tão avançado. Lembre-se, Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. De modo que o casamento é algo sério. E vocês, que são pais, devem ensinar suas filhas e até ajudar-lhes, aconselhá-los a escolher, a ver quem ele ou ela vai eleger como seu companheiro ou sua companheira. E lembre-se, até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Então, se viver 50 anos, é 50 anos. Se for 60 anos, é 60 anos. Antes de se casar, como diz o irmão Brana na mensagem A Estatura de um Varão Perfeito, parágrafo 15, diz ele: eu creio que Deus nos dá companheira, isto é certo, e logo chegamos a ser parte um do outro. Isto é certo. E antes que se case um homem, ele deve pensar e estudar estas coisas com muito cuidado. Outro dia um jovem me perguntou: irmão Brana, pensa você que devo casar-me com certa jovenzinha? Lhe disse: quanto pensas dela? Respondeu: irmão, a amo tanto. Disse-lhe então: pois se não podes viver sem ela, então casa-te. Porém, se te é possível viver só, pois então não te cases. Porém, se vais morrer sem ela, é mais conveniente casar-te. O que estava procurando dizer-lhe era isto: se tu a amas tanto, agora antes do matrimônio tudo está bem. Mas depois que se casam, então vêm as provas e as lutas da vida. E então, quando tem que estar tão enamorados que se entendam. Quando tu estás desgostoso com ela ou ela contigo, ainda devem se entender. Então veja vocês que todos casais têm suas fases, suas dificuldades, suas adaptações. E na verdade, vamos dizer, é só depois de uns 15 anos, minha irmã, irmão, é que você vai saber se verdadeiramente a ama ou não. O verdadeiro amor, ele vem pela convivência, não é pela aparência. Porque depois que se casa, se tornam tão comum para o outro, que é como irmãos.
Mas se existe aquela atmosfera, aquela afeição, aquele amor, um para com o outro, então veja que ali está realmente um casal enamorado, que se entende, se compreende, mesmo quando as coisas tenham as suas dificuldades, as provas da vida, como disse Paulo em 1 Coríntios 7, as tribulações na carne. Então veja que o casamento é algo sério, muito sério. Você tem que pensar isto, moça. Primeira coisa, você deve pensar: você está preparada para dar este passo? Para assumir uma tão grande responsabilidade? Talvez você tenha na casa do papai todas as coisas, e você vai formar o seu lar e não terá o que você desfruta na casa do seu pai. Às vezes você dorme até tantas horas, é preciso ser acordada para ir almoçar. Você já pensou, este rapaz, quando ele tem que ir trabalhar às 5 horas da manhã e levar o seu almoço? Estaria você pronta para dizer: aqui está a tua comidinha quente, eu acordei antes de você, preparei e tal? É preciso analisar as responsabilidades que vai assumir. Na verdade, existem os fatores positivo, maravilhoso, um sonho realizado, mas você está preparada para assumir? Você, moço, sabe que o rapaz, quando se casa, ele muda de nome? Às vezes se pensa que é ela que muda de nome, porque ela toma o nome dele, mas na verdade é ele que muda de nome. Por exemplo, se você é o João, você vai ouvir ela dizer: João, faltou sabão. João, arroz. João, óleo. João, sal. João, vestido. João, tem que pagar a luz. João, e aí vai. Então, veja, você tem que estar pronto para assumir este passo. Mas não criticando. Hoje o que se vê muito é uma euforia por casar, como se dando um passo de aventura sem saber o que vai acontecer lá na frente. E o que acontece é o que todos já sabem. O que vai acontecer, ou pode acontecer, é amanhã um para um lado, outro para outro, esse não deixar filhos sem o direito da presença dele ou dela. Porque a irresponsabilidade simplesmente desvirtuou um deles do seu posto de dever, da sua obrigação, lhes tirou a responsabilidade. Então veja que as Escrituras nos diz que o rótulo de uma mulher, que casou, se separou e tem marido vivo, isto é as Escrituras. Eu não sou culpado por dizer, porque isto está escrito na Bíblia. Agora, como um ministro de Deus, eu quero dizer que isso está escrito assim. Romanos capítulo 7. Paulo diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora,
A mulher casada está ligada pela lei ao marido. Quer dizer, houve um juramento, houve um compromisso diante de Deus. Enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido. Se torna uma adúltera, se casa com outro homem enquanto tem marido vivo. É o que nos diz a Bíblia. Se vivendo de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Este é um tema que não é ensinado hoje dos púlpitos, de tal modo que, se há uma falha terrível, está nos púlpitos para instruir os líderes, instruírem o seu povo, ensinar o seu povo o que está escrito na Bíblia. Mas como muitos não têm compromisso com a Bíblia, têm compromisso com sua religião, com sua tradição, com seus conceitos próprios, e passa pelo que está escrito. Quando a Escritura é bem clara em dizer, se você é casada e tem marido vivo, você está obrigada com ele. Mas é só para mim, irmão Febrônio? Não, você, meu irmão, da mesma forma. Você está casado com ela da mesma forma. De tal modo que só a morte é que pode romper este pacto. Uma vez viúva, então, você simplesmente poderá casar. Se você é uma cristã, você tem que casar com alguém que seja um cristão. Como disse Paulo, desde que seja no Senhor, você está livre. Está livre para casar, mas desde que seja com um cristão. Assim também, mesmo sendo uma jovem solteira ou solteiro, você deva escolher alguém que realmente seja um cristão, uma cristã. A própria palavra casamento quer dizer união. Que tal já começar uma união? Como disse Paulo, que comunhão tem a luz com as trevas? Que não vos prendais a um jugo desigual. Quer dizer, a coisa já começa errado. Agora eu quero conversar um pouco com vocês. Por isso nós prometemos sempre estarmos por aqui. E se você desejar enviar sua pergunta ou querer algo, se podemos vos ajudar, deixa-nos saber, será um grande prazer. Moça, rapaz, por isso que eu disse que a coisa é séria antes de dar este passo. Você sabe que isto pode, se a coisa dá errado, isso pode te levar para o inferno? Calcula, minha irmã, o teu rótulo dali para frente será adúltera diante de Deus? Adúltero diante de Deus? Veja vocês, eu pergunto, você é jovem, nova, você é homem forte, jovem, você vai viver sem mulher? Você, moça, consegue viver sem homem depois que você teve um esposo? Seu organismo se acostumou?
Você teve seu lar, desfrutou da liberdade, do domínio, do senhorio, tem um lar, teve um esposo. Você sabe que a casa do pai já não serve mais depois de casado. Ela é muito boa enquanto são solteiros, mas depois de casado, aí está. E eu pergunto, você vai conseguir se manter sozinha? Se manter sozinho? Enquanto viver? É o que diz o irmão Brana. Se você passa por um problema, mas você não é culpado disto, minha irmã, meu irmão, Deus vai te ajudar e você vai suportar e passar. Sem mulher, sem homem, sem lar, seja o que for. Mas se você é culpada, o culpado, que força você terá para se manter sozinha? Por isso, então, pensem, quando chegar as desavenças, você pensa, será que eu vou me manter sozinho? É como alguém certa vez chegou ao pastor e reclamando da esposa. Tudo bem, ela é isto, ela é aquilo, ela é isto, ela é aquilo, tudo bem. Eu vou me separar. A opção é sua. Eu vou me separar e ele trouxe um monte de problemas, mostrando suas razões, mostrando que seu casamento foi um fracasso. O pastor ouviu quietamente e disse, tudo ok, irmão. A opção é sua, só tem uma coisa. Você não poderá mais casar. Não posso? Não pode. Primeiro, ela não errou contra você. Você não pode casar. Porque a única parte que nós temos dentro das Escrituras que dá direito ao homem, não à mulher, ao homem, agora brigue com Deus, voltar a casar-se, contrair novas núpcias, é caso ela seja ali infiel. Mas mesmo se ela for infiel, tem que saber se ele não tem parte, culpa nessa duplicata. Se ele não a expôs, se ele não a empurrou. Eu já tenho para próximo de 40 anos de ministério, 38 e pouco para 39. De ministério, não de fé. Fé vai mais. Eu já vi uma porção de coisas na minha vida. Eu já vi homens, para se livrar de suas esposas, simplesmente expô-las e mandar até amigos tentá-la, para depois ter o direito de se separar e casar com outro. Eu não ponho a mão sobre uma coisa dessa. Ele é mais culpado do que ela. Ele não a protegeu, ele expôs, abriu a sua porta. Às vezes queria se livrar para pegar uma mais novinha, mais bonitinha. E hoje a coisa virando até moda. Aonde? No mundo denominacional? Não, é uma vergonha. Aonde menos deveria acontecer. Vocês sabem aonde eu estou dizendo. Dentro daqueles que professam, crê na mensagem. Não é assim que disse Jesus. Os fariseus perguntaram para Jesus, Mateus capítulo 19. É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Vamos dizer, ela é briguenta, ela resinga, ela é isso, ela é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. É lícito o marido, cabeça, o chefe, se livrar de sua esposa por qualquer motivo? Por que só agora se dá conta que há incompatibilidade de gênio?
que agora um nasceu, um é do signo de carneiro, o outro é do signo de leão. Por que não viram isto no tempo de namoro? No tempo quando estava para se observar, se conhecer, para ver se a rosca ia se ajustar bem? Mas o que fazem? Não discute o que deveria se discutir, não vê o que se deve ver e acha que tem que dar certo só porque casaram-se, só porque estão casados. Viveram a paixão, um fogo de palha, que amanhã não terá brasa nenhuma, a não ser cinza, e depois descobre que foi uma ilusão. Então veja vocês, que por que não analisou as coisas antes? Estou falando é contigo, moça. Analise as coisas antes. Ouça os conselhos dos seus pais, dos mais velhos. Não se embarque de uma maneira aventureira, porque isto é uma irresponsabilidade, é uma maneira, isto é ser inconsequente. É até mesmo um laço do diabo para jogar a tua alma no inferno. Você deve dar esse passo quando você tem de Deus a direção de dar este passo. E quando você tem em você mesmo aquele conhecimento que você pode sustentar este compromisso. Assim como você vai numa loja e assume um compromisso, porque você sabe que você dará conta deste compromisso. É a mesma maneira e muito mais sério é este compromisso de casamento. Porque, como disse o profeta, que após a salvação, a coisa mais importante é o casamento. Isto pode destroçar uma vida espiritualmente e lançar no inferno. Então é lícito um marido repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Depois de casados é que vê que ela tem o nariz grande ou o pé grande? Ou que ele ronca? E outras coisas mais, e mais, não é certo? Desculpa, quando eu vejo alguém queixando o seu companheiro, por certo quer trocar de companheiro. Só vive queixando, só vive queixando. Chega uma visita, está ela queixando. Chega alguém, está ele queixando. Encontra as duas amigas, o marido vai lá para o inferno. Tem hora que põe ele no purgatório, às vezes leva para o céu, daqui a um pouco joga de novo no inferno. É um sobe e desce para o céu, para o inferno danado. E ela, você quando fala do teu marido, da tua esposa, você está despindo a você mesmo. Você está falando de você, porque ambos são uma só carne. Eu sei que estas coisas não agradam a muitos. Por quê? Pessoas têm sua ideia própria, têm sua visão própria, mas eu estou falando é para aqueles que querem a coisa correta. Querem fazer o que é certo, de acordo com as Escrituras, não de acordo com o conceito, a ideia de um pregador moderno e adúltero, uma religião, não, de acordo com as Escrituras. Isto agrada quem quer as coisas certas. Então veja, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Jesus responde, Mateus capítulo 19. Vocês verão isto. Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher e disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que não são mais dois, mas uma só carne. Como vamos separar? Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe,
Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Quer dizer, o propósito de Deus não é este. Verso 9: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Quer dizer, deixa da sua esposa e vai com outra. É adultério. E adúlteros não entram no reino dos céus. É adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Quer dizer, ele comete e faz com que ela cometa também, porque ela não vai ficar sozinha. Não é certo? Então, Jesus diz a mesma coisa em Mateus capítulo 5, no verso 31. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Quer dizer, a pessoa antigamente na lei saía com a carta, ela era livre e ela podia casar com quem ela achasse ali na frente. Mas ela nunca mais poderia voltar ao seu primeiro marido. Mas ela estava livre. Mas Jesus veio e disse: mas eu vos digo. É o próprio Deus, não é um homem, não é um papa, não é um pastor. Não, é o próprio Deus dizendo: mas eu vos digo, só em caso de infidelidade conjugal é que o homem pode deixar de sua esposa, por infidelidade, casar com outra. Agora, eu vou parar aqui e dar uma explicaçãozinha. Se você a perdoou, ela errou, e você, meu irmão, a perdoou, você não tem direito de jogar isto mais na cara delas, porque você a perdoou e só você que pode fazer isto. Só você que pode redimi-la. E você fez isto perante Cristo. Então não importa se mais tarde venha desavenças, brigas ou o que seja, e você querer reivindicar este direito que um dia você teve, mas que você não usou. Se você tentar reivindicar isto, você vai viver em adultério. E será conhecido como adúltero. Porque aquilo que você perdoou, perdoou diante de Cristo. Diante de Deus. E você, minha irmã, seja uma verdadeira cristã e seja humilde, digna deste perdão e viva de uma maneira que realmente inspire confiança nele, porque não há uma maior ferida que se possa fazer em um homem ou numa mulher do que uma traição. Baixo e covarde. É a maior ferida que se pode causar. Ah, mas ele errou. Isso não te dá direito de vingança, querer errar. Se ele quer ir para o inferno, que vá. Mas isso não lhe dá direito. Há pessoas que erram porque o outro erra com um espírito de vingança. Você não vê que é o diabo lhe empurrando? Então veja, somente em caso de adultério. O irmão Brana, ele explica, lhe foi perguntado sobre a diferença entre fornicação e adultério. Ele mesmo responde dizendo: isto serve para ambas coisas. A moça, ela não tem contra quem ela adulterar. Que adultério é um ato correto com a pessoa errada. Por isso que uma mulher casada, ela é como uma virgem perante Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado o leito sem mácula, sem mancha. Então veja,
ela não comete adultério, ela comete o quê? Fornicação. Mas se é casada, é adultério, ela teve um voto. Ela teve um voto. Agora, o irmão Brana, Deus iria na coluna de fogo trazer a mensagem, casamento e divórcio, para dizer que uma moça que errou, que o rapaz descobriu, depois disso, pode separar? Ora, a própria lei, você descobre isso aí logo na primeira noite, ou na segunda, você pode ir lá e voltar no cartório e desfazer o casamento. Nem lei precisa disto. Aliás, nem Bíblia precisa disto. Pararia o profeta para pregar para casais que havia casado 2, 3 vezes, no tempo da ignorância, no tempo do mundo, e agora conhecendo a verdade? E perguntava, irmão Brano, o que vou fazer, o que vou fazer? Ele diz, Deus tem uma resposta. Você acha que a coluna de fogo, meu irmão, ia só vir para dizer que é só em caso se ela era solteira e cometeu fornicação? Quando a própria Bíblia fala relações ilícitas, por isso disse o profeta, serve para ambas coisas. Quer dizer, tanto para fornicação quanto para adultério, a infidelidade conjugal. Então, vejamos que eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Ambos vão errar. Argumente como queira argumentar, estribuche em seu entendimento como queira estribuchar. Você não vai dobrar as Escrituras. Você não vai dobrar a Deus. Você pode enganar a outros, mas um dia você terá que colher o que você plantou. Então é isto. E os ministros deveriam ensinar isto ao seu povo de uma maneira bem clara. Não é um ensino confortável, mas é necessário. E os pais devem ensinar a fazer isto bem claro também aos seus filhos, para que pensem melhor antes de dar este passo, porque é até que a morte separe. Amém? Então vejamos aqui que antes de se casar, deva orar, deva analisar, deva saber eleger. Agora, você elege o de melhor. Agora, se a coisa amanhã piora, porque não tem como sustentar um casamento sozinho ou sozinha. Tem jeito de você, minha irmã, sustentar o casamento se ele não te quer mais? Como você vai sustentar? Agora, cuidado, não é porque alguém erra que você vai errar. Essa conduta moderna de hoje, apresentada pela nossa sociedade e badalada por todos os meios de comunicação e apoiada pelos nossos tribunais, isto é incompatível 100% com as Escrituras. É incompatível. Não vai da maneira correta com Deus. É uma maneira humana, pecaminosa, diabólica, e o resultado é inferno. E não procure querer enganar a si próprio querendo ver de outra maneira. Então veja vocês que casamento é uma coisa séria. E o profeta diz que após a salvação, que é o casamento é a coisa mais importante. Agora, é o sonho de todo moço, é o sonho de toda moça. Não estou dizendo que não deva sonhar, deva sonhar.
devorar, e os pais devorar pelos seus filhos. Mas eu quero dizer, se não vê que não é para dar certo, minha irmã, por que querer só ter o nome de casada ou casado, meu irmão? Por quê? E levar o nome de separado ou divorciado, desquitado, sei lá o que mais? Então, antes de dar este passo, procure ver princípios. O bem e o mal é uma escolha. A vida eterna é uma escolha. O casamento é uma escolha. Ele elege ela, agora está nela em querê-lo ou não. Tudo é uma escolha. Então veja que é preciso procurar por princípios. E às vezes procurando por princípios e tendo princípio, as coisas podem ir de ladeira abaixo. E se não procura princípios? Garoto, rapaz, você que se encanta com esses olhos belos, esses cabelos, desta jovem tão linda, esse sorriso tão encantador, você tem que olhar um pouco mais dentro. Olhar para o caráter, olhar para os princípios. Ou você vai querer alguém que não fique em casa? Alguém, como diz Mobrana, que chuparia o seu sangue, com luxos e cobranças. Se você não tem o status para oferecer, se percebe nela aquela ambiciosa, e teu emprego, tua condição não lhe dá altura para tal, por que querer dar um passo para manter uma coisa já que está em desnível? É preciso medir as coisas, é preciso pesar cada coisa. Mas há um problema maior, é que muitas garotas pensam que passou do tempo, passou a oportunidade, vão ficar para titias. E o que importa se tiver que ser titia? Melhor do que amanhã ser um adúltero e ir para o inferno? Melhor antes sozinho do que mal acompanhado? Mal acompanhada? É isto. Então deva-se buscar princípio. E busque em Deus. E faça o que toca do teu lado fazer. Olhe os princípios. E o princípio é o caráter. Cristo, ele está buscando caráter. Uma igreja, um povo que tenha caráter. Deus busca qualidade, não quantidade. Os homens buscam quantidade, mas Deus busca qualidade. Por isso, não se assuste em ver que os cristãos genuínos é uma minoria. Mas lembre-se, Deus tem um povo zeloso, especial, de boas obras, como ele fala. Ele tem um povo. Tem que haver alguém. Se não houvesse, ele já teria levado a sua igreja, este mundo já teria entrado em juízo, em julgamento com Deus. No julgamento de Deus. Então veja, busque sabedoria, busque a Deus. É uma coisa que tem que pensar. Menina, moça, minha irmã, você já procurou saber quem é este rapaz? Se ele é um genuíno cristão, você já falou, se informou com seu pastor? Hoje a coisa aí, até namoro virtual, a coisa por internet. Há homens ludibriando meninas, homens casados, ludibriando garotas, homens que nem sequer servem para entrar pela porta da igreja, que está se dizendo cristão, enganando alguém de longe. E eu quero lhe dizer uma coisa, procure saber, se informar, quem é o seu pastor, se informa, telefone,
procure saber da vida dele. Eu já ouvi coisas horríveis na minha vida, já vi coisas. E ela também tem, e ele tem o direito de saber quem é você. Quem é você? E eu digo uma coisa, a menina que é braba, desrespeitosa, com seus pais, malcriada, ó, meu irmão. Que Jesus te abençoe, o sangue de Jesus tem poder, viu? Nessa hora. Você pensa que é um domador que vai conseguir, e se não conseguir? Aonde vai parar a sua vida, os seus sonhos? Você acha que vai mudar este homem? Mas parece que todos se encantam com a historinha da Bela e a Fera. A fera que terminou sendo conquistada pelo amor da Bela. Ora, e se você não for tão belo o suficiente para converter esta fera? O que é que vai acontecer? Então, veja, achegue-se a Deus. Em Gênesis capítulo 24, nós temos um caso muito bonito e você deve olhar para a sua Bíblia e ler aquilo ali. Quando Abraão mandou o seu servo Eliezer em busca de uma esposa para o seu filho Isaque. Por Isaque era onde Deus haveria de cumprir a promessa para com Abraão. Uma promessa que Abraão esperou por muitíssimos anos. Então veja, a mãe de Isaque havia morrido e Isaque já era um homem dos seus 40 anos, bem maduro, solteirão e muito rico, né? Quantas pretendentes, por certo, viviam chameando ao seu redor. Mas Abraão disse para o seu servo Eliezer: vá na minha parentela, traga de lá uma mulher para o meu filho. Não vai buscar alguém por aqui não, vá em alguém que tem o meu sangue. Em outras palavras, alguém que seja crente, alguém que tenha a mesma fé, alguém que tenha o mesmo princípio. Se você vai casar com alguém que tem um princípio diferente do teu na questão de fé, você já vê que a coisa já começou trincado. Já começou trincado esse casamento. Então, pássaro da mesma plumagem, busca estar juntos, busca. Crê nesse absurdo, nesses ismos, então busca gente desses ismos. Não vem atrás das minhas meninas, não, por favor. E, meu rapaz, não vai atrás dessas coisas aí fora, não. Cada qual com seu qual. E mesmo buscando cada qual com seu qual, as coisas pode dar errada, como a muitos têm dado, e se procura por fora. Ah, mas fulano deu certo. Mostra-me um caso. Eu te mostrarei dezenas que não deram certo. Agora Eliezer foi em busca dessa moça. É um serviço duro. É fazer um papel de Santo Antônio. Mas lá foi o nosso irmão Eliezer, com a bênção do seu senhor Abraão. Deus vai enviar diante de ti o seu anjo. E Eliezer chegou na Mesopotâmia, terra natal de Abraão, e ali estava junto a um poço, cansado de viajar por tantos dias. E estava ele com seus homens em uma grande comitiva, quem sabe uns 10 camelos, né? E ele disse: Senhor, estou junto a este poço. Não conheço ninguém por aqui. Permita. Olha bem. Senhor Deus, de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser,
inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. Quer dizer, ele pediu um sinal. É um sinal. Não é aquele sinal que às vezes, como diz um certo irmão, ele gostava de uma garota na igreja, chamava Catarina. Desculpa se alguém está me ouvindo, chama Catarina. E ele orava: ô Senhor, teu servo anda solitário. Teu servo precisa de uma companheira, busque, Senhor. Dá-me uma companheira, uma serva tua, para que seja minha esposa. E baixinho ele dizia: desde que seja Catarina. Ele já tinha um quadro formado, que era só ela. Então veja vocês, mas Eliezer disse: não, me dê um sinal. Aquela que eu disser: dá-me um pouco de água, e ela me dê água. E ela disser: olha, eu não só para ti, mas vou tirar água para os teus camelos. Que eu veja nisto o sinal de que o Senhor tem favorecido a minha missão, né? E quando ele mal acabou de orar, lá vinha Rebeca, aquela bela moça estranha, ele nunca havia conhecido. E ele viu ela jogar o balde dentro do poço, tirou a água, e ele correu e disse: dá-me de beber. E Rebeca, na sua bondade, uma moça prestativa, ela disse: bebe, meu senhor, e também vou tirar água e vou dar de beber aos teus camelos. Olha, Rebeca era trabalhadeira, diz que um camelo bebe até 100 ou 150 litros d'água. Calcula ali uns 10 camelos, pelo menos bebeu ali uns 50, 70 litros de água. Então se vê que Rebeca era uma moça trabalhadeira, uma moça disposta. Não era uma dorminhoca preguiçosa que deita no sofá, se encolhe e deixa o mundo girar. Não. Se você busca uma coisa assim, dessa, meu irmão, que Deus te abençoe, Deus te ajude. Mas vamos aqui. Eu creio, terminando, eu quero vos dizer, eu creio no que diz as Escrituras no Salmo 37, verso 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se todas as coisas, queridos irmãos, devam ser consideradas em oração, este passo deve ser muito mais considerado em oração. Que Deus os abençoe, e o que vos temos falado é as Escrituras. É a puras Escrituras, é o que o mensageiro tem dito também, e ele não disse nada fora das Escrituras. Então é este o caminho. Não há dois caminhos certos opostos um ao outro. Existe um caminho que é certo e os demais podem ser errados. Errados pode ter muitos, mas não pode ter dois certos. Certo é um caminho só, errado pode ter vários. Então, este é o ensino das Escrituras, até onde podemos ver. E eu sei que eu vejo com clareza estes assuntos dentro da Bíblia. É um tema muito claro para nós. Por isso o profeta pregou uma mensagem chamada Casamento e Divórcio. Ali responde a necessidade, porque houve uma permissão, como houve para Paulo e para Moisés. Mas você que conhece a verdade e faz estas coisas erradas, isso já é outra história. Que Deus os abençoe, e o nosso contato é contato@vozdopastor.com.br, contato@vozdopastor.com.br. Que Deus os abençoe
e até próximo sábado, quando aqui estaremos falando sobre assuntos de lares, família. Vocês podem enviar vossas perguntas. Na hora certa, estaremos respondendo qualquer coisa ou individualmente, seja pela internet, pela rádio ou particularmente. Contato avozdopastor.com.br. Boa noite a todos nossos queridos amigos e ouvintes. Amém.